eu sou Rafaela, eu sou professora do curso de fisioterapia, sou fisioterapeuta. No momento sou membro do Comitê de Ética, então estou aqui representando a coordenação, sou vice-coordenadora. E para tirar algumas dúvidas ou até para orientá-los, né? De início, eu gostaria de saber assim, qual a experiência que vocês já tiveram com o Comitê de Ética. Vocês conhecem a Plataforma Brasil? Conhecem? Não. Então tá, então a gente vai começar do começo. O Comitê de Ética, a gente pode dizer que é um conjunto de pessoas, aqui, né, o Comitê de Ética da Unir, que é um conjunto de pessoas que se reúnem semanalmente para apreciar os trabalhos de pesquisas que são submetidos na Plataforma Brasil. A Plataforma Brasil, então, é uma plataforma nacional em que nela estão inseridos todos os projetos de pesquisa que acontecem no Brasil inteiro, tá? Então, por exemplo, eu sou pesquisadora, eu tenho meu cadastro na Plataforma Brasil e a partir daí eu tenho a opção, né, de cadastrar os meus projetos de pesquisa para serem apreciados de forma ética, né? Então a pesquisa ela precisa ter aval ético, ela não pode lesar o meu participante na pesquisa. Então o objetivo do Comitê de Ética é analisar o contexto dessa pesquisa, analisar a metodologia dessa pesquisa, identificar se esse sujeito da pesquisa ele está vulnerável a alguma lesão, podemos dizer assim, de imagem, de integridade, e a partir daí, se está tudo ok com o desenrolar da pesquisa, a gente, todos os membros do colegiado, né, do Comitê de Ética, a gente faz a relatoria e finda com a aprovação dessa pesquisa dentro dos padrões éticos e libera o parecer dentro da Plataforma Brasil. Então, o nosso contato com o pesquisador é através da Plataforma Brasil, que é a que recebe e cadastra todos os projetos de pesquisa, certo? Quem aqui tem Lattes? Então, eu penso que vocês, por estarem aqui, a primeira coisa que vocês devem fazer quando a gente terminar a próxima meta é o Lattes. Entra lá, CNPq, currículo Lattes, faça um Lattes. É o início do teu diário, podemos dizer assim, profissional, tá? Então, ele que vai elencar todo o teu roteiro na tua formação profissional. Então, até para fazer o cadastro na Plataforma Brasil, eu preciso dos meus documentos, inclusive do meu currículo e de preferência o Lattes, porque coloca vocês em visibilidade nacional e internacional como profissionais, certo? Então, nós temos, então eu apresento para vocês a Plataforma Brasil, vocês podem colocar no Google mesmo, Plataforma Brasil, e aí vai aparecer. Nós temos a disponibilidade do ambiente oficial e do ambiente de treinamento, tá? O que muda? Eu trouxe aqui para vocês verem. O que vai mudar? Esse é o meu ambiente em que eu trabalho como pesquisadora e como membro do Comitê de Ética. E esse é o ambiente de treinamento. Vai mudar apenas o endereço, tá? Então, eles são super idênticos. E aí, a gente decidiu fazer, né, o nosso encaminhamento aqui hoje pela plataforma de treinamento, tá? Para eu começar, né, o meu cadastro na plataforma, assim como em qualquer outro, né, se você for fazer um e-mail, se você for entrar no aplicativo, a primeira coisa que você tem que fazer é um cadastro. Então, a Plataforma Brasil, ela também exige um cadastro, tá? E aí, como o meu cadastro eu fiz há muito tempo, eu quero colocar aqui para vocês um videozinho que tem, né, no YouTube sobre o cadastro. O que tem de excepcional nesse cadastro? Não tem nada, a gente só precisa de atenção para seguir o roteiro conforme eles vão solicitando, tá? Coloquem as informações mais verídicas possíveis, né? Se no seu nome tem acento, coloca com acento. Se no seu nome tem D, coloque D, tá? Então, preencham façam o cadastro da plataforma de forma bastante fidedigna, para não ter
viés, tá? Ah, tem som, né? Ah, sai. Tava desligado o meu som. A plataforma ela é bastante intuitiva. É muito importante isso aqui, ó. O nome do arquivo que você vai inserir na plataforma. Às vezes ele tem um acento que a plataforma não aceita. Às vezes a gente recebe trabalho lá no comitê com documento faltando. Possivelmente o pesquisador foi cadastrar e aí o título do arquivo não estava condizente com o título que a plataforma aceita, aí geralmente não, aí aparece a mensagem vermelha. Às vezes o pesquisador não se atentou para aquela mensagem vermelha que estava informando que era para retirar aquele caractere, e aí o trabalho vai sem esse documento por conta de um caractere. Então, assim, bastante atenção, são alguns detalhes que, se atentados, resolvem muitos problemas, tá? Então, se estamos aqui, pretendemos, continuar, iniciar, percorrer a nossa caminhada como pesquisadores. Então, primeiro passo, Lattes. Segundo passo, Plataforma Brasil, tá? É o local onde nós, pesquisadores, inserimos os nossos projetos de pesquisa para apreciação ética e divulgação dos resultados, tá? A nível nacional. Tá, então agora eu preciso ir lá na minha plataforma para iniciar o cadastro do meu projeto de pesquisa, certo? O projeto de pesquisa, vocês já
começaram mais cedo sobre os itens obrigatórios e necessários, né? Então, a partir de agora, como eu tenho que fazer? Eu tenho aqui o meu projeto aberto, que vai consistir... Ele já está pronto nesse momento. Quando eu vou para a plataforma Brasil, eu tinha aumentado, mas não me atentei que ia para o Data Altera. Então, para eu iniciar o meu cadastro na plataforma, né, o cadastro do meu projeto, eu tenho que deixar ele aberto, porque ele já está pronto. Eu tenho que copiar e colar, conforme a plataforma vai me solicitando, tá? Antes de iniciar o copia e cola, eu preciso fazer... eu preciso preencher alguns itens que a plataforma vai me solicitando para eu informar dados da minha pesquisa, tá? Então, primeiro projeto, nova submissão, tá? Se eu tenho um projeto que eu quero saber se teve parecer, eu venho aqui, projeto anterior, e vou pesquisar por ele, tá? Quando eu entro na minha plataforma, já como pesquisadora, aparecem todos os projetos que eu já lancei na plataforma, todos que foram aprovados, todos que foram reprovados, os que estão em apreciação ética, o que tem documento pendente, tudo vai aparecer nessa lista aqui dos projetos de pesquisa, tá? Então, vamos lá? Nova submissão? Pessoal, eu conversei com o Vinícius e a gente decidiu que faríamos essa parte prática, tá? Conforme vocês forem tendo alguma dúvida, vocês podem ir perguntando. Eu tenho uma apresentação também em PowerPoint, mas eu acredito que eu posso passar ela depois para ir tirando as dúvidas, tá? Rafa, você já cadastrou, né? Já tem projeto dentro da plataforma. Então, assim, se você puder ir compartilhando também a sua vivência, tá? Então, vamos lá. Título do projeto. Nova submissão. Aí, vamos lá. A pesquisa envolve seres humanos? Sim. Outro detalhe que eu gostaria de falar para vocês. O comitê de pesquisa em animais, ele é separado do CEP de humanos, tá? Até lá no título lá da palestrinha da oficina de hoje, tava que era seres humanos ou animais. Mas aí animais é totalmente diferente. A vivência que eu tenho com animais é de uma colega que está fazendo e que comentou comigo. Então, se vocês tiverem intenção de pesquisa em animais, vocês podem encaminhar essa demanda para a Propesc, e aí é um outro ambiente, é um outro cenário, tá? Envolve seres humanos? Envolve. E aí nós precisamos se adequar à resolução 46612 e 51016, que são as resoluções que norteiam a privacidade, integridade, a idoneidade da pesquisa e do sujeito da pesquisa, que é o paciente, tá? Todos vocês são da área da saúde? Sim, né? Não? É de que área? Engenharia civil? Eu não lembro agora se tem 3 ou 4 anos que eu estou no comitê de ética, se a gente já apreciou algum trabalho da engenharia. Eu acho que não. Mas vamos lá, pesquisa com seres humanos, tá? Então, eu farei uma pesquisa com seres humanos. Atualmente, o modelo que a gente preenche na plataforma é o simplificado, tá? Como eu já estou cadastrada, já aparecem os meus dados aqui como pesquisadora, eu confirmo se está tudo bem e vou delegar a autorização de preenchimento para outra pessoa. Por exemplo, a Keiliane está junto comigo lá do projeto de extensão e a gente vai aprovar esse projeto de pesquisa e ela é a minha voluntária, ou eu pretendo que ela seja a minha bolsista, e aí eu posso inserir a Keiliane aqui para ser uma assistente. Então, ela vai ter o mesmo acesso que eu tenho, mas ela também já deve estar cadastrada, porque quando eu lançar aqui o CPF dela, é só anexar o nome dela, tá? Geralmente, eu não autorizo. Eu gosto de eu acompanhar.
Mas tem pesquisadores que, devido à demanda, inserem aí os bolsistas e os voluntários, tá? Fica a critério. E aqui, então, eu colocaria quem seria o assistente, quem é a equipe, por exemplo, a Keiliane é minha assistente, mas junto dela tá a Gabriela, eu posso colocar a Gabriela também como equipe, tá? Instituição proponente, por exemplo, as minhas pesquisas eu realizo aqui na Unirg, na Clínica Escola de Fisioterapia, por exemplo. Qual é a minha instituição proponente? É a Unirg, tá? Por mais que eu fiz o mestrado lá pela UFT, onde eu ia coletar os meus dados? Na Unirg. Então, a instituição proponente é a Unirg, tá? A Unirg já está cadastrada e aí, quando eu fiz o meu cadastro, a minha instituição é Unirg. Então, ela já está até aqui, né? Talvez na primeira acesso de vocês, quando vocês forem fazer o cadastro, vocês vão ter que escolher a instituição proponente, tá? Depois, se vocês forem, né, para outra, serem pesquisadores de outra instituição, essa instituição possivelmente, né, com certeza estará cadastrada na plataforma também, e aí é só selecionar, tá? É um estudo internacional? Ah, tá. É isso mesmo, é a Unirg. É um estudo internacional? Até o momento nós não tivemos estudos internacionais, assim, dessa vivência que eu tenho desses 4 anos, tá? Mas se for, assinale sim, ok? Salvar e sair? Não. Próximo, tá? Área temática. Essa primeira área é com genética, é uma área especial. Aqui na Unirg nós não temos ainda essa linha, tá? Nós atuamos geralmente em ciências humanas, que é o nosso foco, no caso que eu vou direcionar como pesquisadores da área da saúde, tá? Qual é o título da pesquisa? Venho aqui, esse projeto aqui, o Vinícius me disponibilizou, se ele estivesse aqui ele estaria apresentando esse trabalho, é um trabalho dele, que ele é uma pesquisa dele que ele desenvolveu, tá? Então, a gente pega aqui o título da pesquisa, Ctrl+C, Ctrl+V. E o título, tanto o título público como o título principal podem ser a mesma coisa, tá? Eu serei a pesquisadora principal? Sim, já está aqui, tá? Se não sou eu, por exemplo, se a Keiliane vai cadastrar o projeto, a pesquisadora principal ela tem que colocar, ela vai responder como não e vai me anexar como pesquisadora principal, tá? Próximo. Tá vendo que tá fosco, né? Tá. Não me deu abertura para preencher ainda. Então eu venho aqui. Qual que é o próximo item que eu preciso anexar? Só que eu tô achando estranho que eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Vamos voltar. A grande área, o título. Não é ciências humanas não, gente. Ciências da saúde. Tá? Ciências da saúde. Agora vai abrir lá. Principal. Perfil dos pacientes da clínica escola. É clínico? Não. É saúde coletiva e saúde pública. É um perfil epidemiológico essa pesquisa do Vinícius, tá? Desenho. Eu, nos meus trabalhos, eu gosto de colocar o desenho. Como, eu não sei se a Herta colocou esse tópico, tinha desenho da pesquisa nos tópicos. O que é o desenho? É um resumo da metodologia. No resumo, a gente fala um pouquinho da introdução, dos objetivos da metodologia e resultados esperados, né? Porque é um projeto.
No desenho da pesquisa, eu preciso dar ênfase na metodologia. Como é que eu vou alcançar os meus objetivos? Então, aqui, ó, pesquisa de abordagem, quantitativa descritiva para investigar o perfil. Serão analisados prontuários dos últimos 3 anos e a análise de dados será descritiva, certo? É um resumo da metodologia da minha pesquisa. Aqui tem um comitê de ética. Sim. Quando a gente escreve um trabalho, Sim. passar por um comitê de ética, a gente primeiro passa por aqui, depois pela Plataforma Brasil ou faz por aqui? Ó, atualmente, você elaborou o seu projeto de pesquisa. Você tem o seu cadastro na Plataforma Brasil, agora você precisa inserir esse projeto de pesquisa na Plataforma Brasil. Quando você assinala a instituição proponente, esse trabalho já cai direto no sistema do CEP e o NIRG. Aí o CEP e o NIRG, o Vinícius como coordenador, ele vai checar os documentos, se está tudo ok, ele encaminha para a relatoria. Então os membros vão fazer a relatoria, vão avaliar todo o contexto desse projeto, desde o título, introdução, parará, metodologia, vamos conferir referência, recurso, para ver se essa pesquisa está dentro das resoluções 466 e 510. Durante todo, um mês, 2 meses, 3 meses. Quanto tempo, a partir do momento que você colocou o seu projeto na plataforma, nós nos reunimos todas as semanas. Por exemplo, hoje é que dia? Quinta. Hoje o Vinícius faz a distribuição das relatorias. Então, se hoje até 1h da tarde você cadastrou o seu projeto vai para a próxima reunião, que é na segunda. O prazo máximo que a gente dá para primeira apreciação é 15 dias. Se a gente tá com a agenda lotada. Porque tem reuniões que às vezes cada relator, que nós somos 8, se eu não me engano, às vezes tem 2 projetos. Quando o fluxo tá acelerado, o máximo que demora 15 dias. Fizemos a reunião na segunda-feira, no final do dia, no máximo terça-feira, você já pode olhar que o seu parecer já está lá. Ou aprovado ou com alguma pendência. E lá no relatório vai estar descrita todas as pendências e aí você faz a carta-resposta para responder e aí nesse mesmo tempo. Se você responder hoje de manhã, hoje à tarde, ele já vai para a reunião da segunda-feira. Tá? Professora? Sim. Só uma questão. Esse desenho da pesquisa seria um resumo da metodologia? Resumo da metodologia. Tá? Eu não preciso dar ênfase na introdução, não preciso falar sobre os objetivos específicos, não. Eu faço um resumo, porque tem até a quantidade de caracteres. Certo. Tá? Então, nesse momento, o desenho da pesquisa é o mínimo necessário para eu conseguir descrever a metodologia. A introdução do objetivo e da metodologia. O desenho, você fala? É um apanhado de introdução, objetivo e metodologia. Não precisa pôr introdução. Foca no objetivo, metodologia. Tá? Copiei. Então, vou lá na plataforma e colo aqui. Certo? Financiamento. Se tem alguma empresa para financiar. Se não, geralmente nas pesquisas aqui, financiamento próprio, a gente não insere, tá? Palavras-chave. Vou lá no projeto, o resumo tá para cima, né? Aqui, resumo. Quais são as palavras? Odontologia e crianças. Vou colocar 2, tá? Porque a gente tá fazendo. Coloco uma. Adicionar. Venho aqui. Vou colocar outra. Tá vendo que ele já aparece as minhas chaves? A plataforma já me conhece, ela sabe as pesquisas que eu já fiz, ela sabe as chaves que eu já lancei. Então, ela até me dá a opção ali de colocar alguma que eu já tinha usado. Adicionar, certo? Se eu quero excluir, eu venho na lixeirinha. Bem simples. Próximo. Apoio financeiro é preenchimento obrigatório. Cadê? Tá vendo que me deu aqui uma exclamação? Aí vou lá. O que aconteceu? No financiamento.
financiamento próprio. Eu mesma vou custear os gastos com a minha pesquisa, certo? Próximo. Resumo. Copio e colo. Eu acho que a Herta já falou de resumo, eu não preciso me delongar. Vou dar ênfase nos itens que geralmente dão pendência no comitê de ética, tá? Conflito de informação. No resumo você colocou que a pesquisa é de setembro a outubro e na metodologia está novembro a dezembro. Mas e aí? Esse pesquisador está um pouco confuso. Ele precisa rever esse cronograma. Aí isso gera uma pendência para o desenvolvimento da metodologia, tá? Então, as informações precisam estar todas alinhadas. O local precisa ser o mesmo local em todos os locais. Às vezes, imagine que no resumo você colocou que vai ser na clínica de fisioterapia e lá na metodologia você colocou que vai ser lá no hospital. Não, mas esse pesquisador se desatentou aí, tem alguma coisa errada. Ou vai ser na clínica ou vai ser no hospital. Então ele precisa... Todas as informações do projeto precisam estar alinhadas. E tudo que vai na plataforma Brasil é o que está no projeto. Por quê? A gente checa o que vocês colocaram na plataforma e a gente checa o que você tem no projeto. Precisa caminhar tudo junto, tá? Não adianta você querer escrever a metodologia na plataforma e no projeto está diferente. É mais fácil você fazer o quê? Copia e cola, tá? Então, tem um projeto pronto e aí vocês vão copiando e colando, tá? Introdução. Copiei, colei. Hipótese. Copiei, colei. Objetivo primário. Pessoal, hipótese são as possibilidades de dar certo ou dar errado. A hipótese é aquilo que você espera, né? O que você espera com o seu trabalho? Bom, se é o perfil do paciente, eu espero que sejam mulheres adultas direcionadas para endodontia. É uma hipótese que eu acredito que seja, mas pode ser que eu não consiga esses resultados na minha pesquisa. Então, é uma hipótese aceitável, que eu imagino que seja, e uma hipótese que, se não for isso, o que pode ser? Então, a segunda hipótese crianças do sexo masculino encaminhadas para periodontia. Um exemplo, tá? De perfil de paciente atendido, por exemplo, na clínica escola de odontologia, que é o foco da pesquisa, tá? Objetivo primário e secundário. O objetivo primário é aquele que você vai apanhar de forma mais geral e globalizada. Os específicos é cada item que você vai necessitar para fechar aquele seu objetivo geral, tá? Objetivo precisa ser alcançado na metodologia. Se tem incoerência na metodologia, não se alcança os objetivos. Então, pensem que a sua metodologia tem que caminhar junto com os seus objetivos. Por exemplo, o objetivo aqui é investigar o perfil do paciente. Aí lá na metodologia você coloca que você vai e a metodologia é por análise de prontuários. E aí, no projeto, na plataforma, você coloca que você vai lá na clínica e vai fazer esse questionamento para todos os pacientes que chegarem na clínica. Dá conflito de
informação. Então, todas as informações precisam ser alinhadas, tá? Objetivos secundários. Metodologia. Eu acho que todos esses itens a Herta já comentou com vocês, né? Metodologia. Critérios de inclusão não se aplica? A gente nunca viu uma pesquisa que não aplica critério de inclusão, tá? Assim como de exclusão. Aqui, critérios de inclusão. Quem vai estar dentro da minha pesquisa? Quem vai estar fora da minha pesquisa? Riscos. Riscos, pessoal, é um ponto muito importante dentro de pesquisa. O que pode acontecer com aquela pessoa que vai participar da minha pesquisa? Se eu pego, por exemplo, um prontuário, o que pode acontecer? Nossa, eu perdi a ficha do paciente. Imagine que eu saí da clínica de odonto com a ficha do paciente e ela caiu na calçada. Nossa, eu expus esse nome, esse quadro clínico, esse indivíduo a qualquer pessoa que estivesse passando na rua, por exemplo. Então, um risco, por exemplo, quando a gente vai para perfil, para pesquisa de perfil, para análise de prontuário, é a proteção dos dados desse indivíduo. São dados, mas eles precisam ser protegidos, tá? A identidade do meu paciente, ela precisa ser preservada. Do meu paciente, não, do sujeito da pesquisa, tá? Lá na ficha do prontuário do paciente vai ter o nome dele, mas quando eu passo esses dados da ficha para minha tabela de dados, para minha tabela de resultados, eu não posso identificar esse paciente como Rafaela de Carvalho. Ela é a minha paciente do RG 44322, ou ela é a minha paciente número 27. Eu preciso ordenar esses dados de forma numérica para não identificar a identidade do indivíduo, por mais que seja um prontuário. Se é pesquisa de campo, se eu vou perguntar para a paciente como é que está a qualidade de vida dela, eu me direciono a ela pelo nome, mas quando eu vou coletar aqueles dados, quando eu vou tabular aqueles dados, aquela não pode ser a Maria José. Ela precisa ser a sujeito do RG, tal. Entenderam? Eu preciso garantir a privacidade e a identidade dos meus pacientes. Então, essa perda de sigilo, por exemplo, da ficha que caiu no chão, é um risco. É mínimo, né? O paciente não vai ter nenhuma lesão corporal. Já se eu vou aplicar uma determinada técnica nesse paciente, numa outra metodologia clínica, e eu posso produzir uma lesão corpórea nesse paciente, o risco já não é mínimo, o risco já é severo, tá? E dentro do projeto de pesquisa, o que é avaliado também, o que é de extrema importância, que é avaliado pelo Comitê de Ética é como você vai diminuir esses riscos. Bom, para eu não perder a ficha do paciente na rua, eu vou coletar ela lá no almoxarifado, onde a ficha fica arquivada. Eu preciso ter descrito isso na minha metodologia. Significa que o pesquisador está atento à preservação da identidade do teu paciente, do sujeito da pesquisa. Entenderam? Se por acaso as pacientes vão ser submetidas a Pilates, por exemplo. Nossa, essa paciente eu posso exigir que essa paciente faça uma amplitude de movimento além do que ela precisa, além do que ela pode por conta da lesão que ela tem, e eu posso agravar o quadro clínico dessa paciente, não posso?
Não é um risco? É um risco. E aí, como que eu vou reduzir esse risco? Dentro do risco eu posso colocar como eu vou reduzir esse risco ou tem que colocar a metodologia? É dentro do risco? Dentro do risco, como você reduz o risco. Às vezes, quando a metodologia deixa bem claro os possíveis riscos, por segurança minha como pesquisadora, eu coloco como reduzir os riscos junto, e lá nos riscos eu coloco os riscos e como minimizar os riscos. Por quê? Significa que o pesquisador está atento às possibilidades de lesão a esse sujeito e ele não tem a intenção disso. Ele quer preservar esse indivíduo, tá? Tranquilo sobre riscos? Benefícios. A pesquisa pode gerar benefícios diretos ou benefícios indiretos. Por exemplo, essa pesquisa de prontuários vai gerar um benefício direto para o paciente? Ele vai ter a restauração dele realizada? Não, porque já foi. É só o prontuário que eu estou avaliando. Então, vai gerar um benefício indireto a esse sujeito, certo? Um benefício indireto como? Essa pesquisa ela vai ser publicada, vai se transformar em um artigo. E esse artigo vai nortear a orientação científica de outros acadêmicos e outros profissionais, que pode atender esse sujeito novamente. Mas ele não vai saber que é esse sujeito, mas esse sujeito está inserido no contexto de pacientes como um todo. Então, os benefícios podem ser diretamente ao indivíduo ou indiretos, tá? É muito interessante que é de extrema importância que o sujeito ele tenha algum benefício. Porque senão ele vai participar da sua pesquisa só como um número. Não esqueçam que ele é um ser humano. E o comitê é de pesquisa em seres humanos. Eu tenho que preservar pela integridade mental, pela integridade física. Eu não posso esquecer desses detalhes a partir da metodologia. Tá? Tem risco, eu tenho que minimizar os riscos e tenho que produzir benefícios. Certo? Riscos eu peguei primeiro? Não, benefícios. Então vem aqui, riscos. Metodologia da análise dos dados. Pode ser descritiva, pode ter teste estatístico, desde que seja coerente. Por exemplo, em relação à análise dos dados, nós podemos dizer que temos a análise qualitativa e a análise quantitativa. A análise quantitativa necessita dos testes estatísticos e a análise qualitativa, a análise de conteúdo. Eu não posso colocar que a minha análise de dados vai ser de conteúdo, sendo que eu vou coletar só número. Bate? Não bate. Choca. Diverge. Tá? Imagine que eu vou fazer várias perguntas para o meu paciente. O que ele acha, o que ele pensa, como ele está e parará, parará. 10 perguntas abertas, assim, para ele se expressar. É qualitativo. Como que eu vou mensurar isso como número? Então, eu tenho que... A metodologia de análise de dados tem que ser coerente com os dados que eu estou coletando, tá? Desfecho primário. É bem parecido com hipótese, tá? Mas aparecem em campos separados como possibilidades além do teste estatístico, tá? Desfecho primário. O desfecho secundário, se vocês observarem, ó, ele nem é obrigatório, tá vendo? Mas a gente sempre tem nas pesquisas e a gente pode inserir, tá? Tamanho da amostra no Brasil. Nossa, onde é que eu vejo isso? Aqui dentro da pesquisa eu tenho uma suposição. Outro detalhe. O tamanho da amostra é diferente da população, certo? A análise de prontuário é da clínica de odontologia. A população são todos os prontuários.
mas eu quero vou pegar esses prontuários para dar significância, preciso de uma quantidade que me dê o menos de erro possível nos resultados, então eu preciso fazer um cálculo amostral dessa população. O que é o cálculo amostral? É um N, é o número da tua amostra. É uma parte daquele todo que não vai divergir do todo. Existem calculadoras amostrais virtuais, tá? Se calculadora amostral, ele te pede o percentual de erro, o percentual de significância. As pesquisas em saúde nós idealizamos com 95% de confiança e 5% de erro, tá? Aí você coloca, por exemplo, tem 1.500, aqui o Vinícius colocou, que era... Imagine que o tudo lá tinha 1.500 prontuários, mas para eu pegar os dados com 95% de confiança e 5% de erro, a calculadora faz lá o cálculo, eu preciso de 144 prontuários. Então, qual é o meu N? 1.500 ou 144? 144. 1.500 é a população, é tudo. Você quer perguntar? O desfecho primário e secundário é muito parecido com a hipótese. É aquilo que você espera da sua pesquisa. Qual é o desfecho primário? Você espera encontrar 144 prontuários legíveis. Você espera que esses prontuários estejam preenchidos adequadamente. Esse é o desfecho. O que você espera com a sua pesquisa? Qual resultado você espera? O primário é aquele que você imagina, é o que você imagina. E aí, o de secundário é aquilo que pode acontecer que você não imaginava que fosse acontecer. Por exemplo, aqui tem que o N é 144, mas daqueles 1.500 eu consegui 100, porque 44 estava ilegível. Então, o desfecho secundário pode ser que haja uma grande quantidade de prontuários ilegíveis e não preenchidos. Entendeu? Por exemplo, você lê outras pesquisas e dá que a população que mais procura esse serviço é público feminino. Então, você espera que a sua seja condizente. E como secundária, pode ser que foi homens. Tá? Número da amostra, então, é população? Não, é cálculo amostral, com margem de confiança e margem de erro, tá? Então, 144. Data do primeiro recrutamento. Você não vai lá coletar os dados? Então, tem que ter o dia que você vai. Outra coisa, é muito importante data do primeiro recrutamento em relação ao cronograma. Imagine que hoje é dia 10/11. Adianta eu colocar que eu vou lá amanhã? Não teve parecer, não posso fazer essa pesquisa antes que eu tenha o parecer. Então, por exemplo, eu por precaução, hoje é dia 10, pode ser que vá para a reunião de segunda, mas pode ser que vá para outra segunda na reunião. Então, eu já preciso contar 15 dias. Pode ser que tenha algum erro, que tenha alguma pendência e eu preciso mais uma semana e vai para a reunião na outra semana, eu preciso mais 15 dias de precaução. Então, por precaução, eu coloco a data do primeiro recrutamento para daqui a um mês. E aí, todo o meu cronograma vai se iniciar daqui a um mês. Entenderam? Data do primeiro recrutamento e cronograma são extremamente importantes para nortear a realização da pesquisa. Certo? Tem data do primeiro recrutamento aqui, tem data do primeiro recrutamento no trabalho e elas precisam ser idênticas, tá? Eu vou colocar qualquer data aqui
para não precisar procurar no trabalho, tá? Mas todas as informações que vocês colocarem aqui são informações que estão no trabalho, tá? Onde essa pesquisa vai ser realizada? No Brasil. Certo? Próximo. Haverá uso de fontes secundárias de dados? Não falei que é uma pesquisa de prontuário para traçar perfil? Sim, então vem aqui e respondo sim. Se for não, por exemplo, ele vai lá na clínica e vai conversar com todos os pacientes que estão chegando. Ele não vai usar prontuário, certo? Então eu assinalo? Não. Qual é a pergunta? Haverá uso de fontes secundárias de dados como prontuários? Se eu for usar prontuários, eu tenho que assinalar? Sim. E tenho que detalhar aqui onde estão esses prontuários, quantos prontuários são. Aqui eu não sei se ele colocou essas informações separadas. Aqui, ó, data do primeiro recrutamento. Tem que colocar lá aquela data. Como essa pesquisa aqui ela já foi, é só um modelo, por isso que eu coloquei aquela data lá aleatória, tá? Então, para o detalhamento aqui, eu preciso pegar informações dos prontuários, de onde eles serão retirados, qual será a ordem, quantos prontuários serão utilizados, se serão coletados randomizados, né, aleatórios, ou se você vai começar por letra. Eu preciso detalhar aqui as informações sobre os prontuários. Eu vou colocar só 144 prontuários, mas vocês precisam detalhar essas informações, tá? Indivíduos abordados pessoalmente. Vão abordar? Não, vamos pegar só o prontuário. Mas esses prontuários sofrerão alguma intervenção. Não vou coletar os dados? Quantos são? 144, tá? Eles vão ser divididos os grupos? Não. Se, por exemplo, eu vou aplicar Pilates, hidro em 2 grupos separados de pacientes. E aí eu preciso colocar aqui que é um grupo de 20 pacientes que vai para hidro, um grupo de 20 pacientes que vai para o Pilates e um grupo controle de mais 20 pacientes. Porque eu preciso comparar qual técnica é mais eficaz. Sempre que vocês forem comparar uma técnica, tem um grupo controle ou um grupo placebo. Tá? É uma dica aí para dar mais confiabilidade na pesquisa, certo? É multicêntrico? Ele vai ser desenvolvido aqui no Paraná, no Amazonas? Não, geralmente não, né? A gente faz a pesquisa mesmo local. Isso é o que geralmente a gente recebe lá no Comitê de Ética, tá? Dispensa de TCLE. Vocês conhecem o TCLE? Termo de consentimento livre e esclarecido. Em pesquisa com seres humanos, é o documento mais importante, tanto quanto a metodologia do seu projeto. Por quê? É nesse termo que eu informo para o meu sujeito o que vai ser feito, como vai ser feito, quando vai ser feito, quem eu sou. Estou informando que ele está participando de uma pesquisa. Eu quero colocar aqui para vocês o TCLE. O Vinícius colocou aqui dispensa de TCLE. Por quê? Porque ele vai usar prontuário. Mas você concorda que você vai pegar o prontuário do teu paciente e ele vai ter o nome e o telefone do paciente lá? As últimas informações que nós tivemos do CONEP, do Comitê Nacional de Pesquisa em Seres Humanos, Conselho Nacional, é que mesmo pesquisa em prontuários precisam informar os seus sujeitos. Por exemplo, eu peguei o prontuário lá da Maria Socorro e lá tem o telefone dela. Eu preciso tentar ligar para ela. Primeira coisa que eu faço, eu vou tentar ligar para ela para dizer que eu vou usar o dado dela para pesquisa e se ela me autoriza. Vou explicar como é que é a pesquisa, vou ler o termo de consentimento para ela. E se ela aceitar,
ela assina esse termo de consentimento e eu uso os dados do prontuário dela. O telefone da Maria Socorro tá lá, mas não atende, tá desligado, esse número não existe, é de outra pessoa que não conhece a Maria Socorro. Eu vou poder usar esse prontuário porque eu anexei junto do termo de consentimento livre esclarecido o termo de dispensa do termo de consentimento livre esclarecido. Entenderam? O termo de consentimento livre esclarecido é aquele documento em que o meu paciente precisa ter todas as informações sobre a minha pesquisa de como ele vai participar, certo? Ele precisa consentir a participação dele na pesquisa mediante este termo. Termo de consentimento livre e esclarecido. Precisa estar lá tudo detalhado, risco, benefício, quando vai ser, tem que ter o meu telefone como pesquisadora, o meu endereço, o nome da Keiliane que vai coletar o dado. Pode perguntar. Professor, é o seguinte, e vamos supor que eu tenho que avaliar 1000 prontuários, por exemplo. Eu vou ter que ligar para todos. O CONEP exige que liguemos a todos. Principalmente, sabe quando eles bateram no pé? Quando eles viram que as pesquisas no SUS estavam aumentando consideravelmente por utilização de prontuário. E sabe-se que o prontuário do SUS não tem um termo de consentimento livre esclarecido anexo. Entendeu? E aí eu assim, estava pensando, no caso dessa questão da lei de proteção de dados, né? Não poderia, por exemplo, já ter uma forma que o paciente, já quando ele fosse ser atendido, por exemplo, em algum lugar, ele já autorizasse o uso dos dados dele? Então, o que nós fazemos na Clínica Escola de Fisioterapia? O paciente, quando ele chega para avaliação, ele é avaliado, faz-se o diagnóstico, o prognóstico e nós informamos para ele que aqueles dados podem ser utilizados. Em algum momento, para uma pesquisa, e aquela ficha dele vai ficar arquivada por 5 anos. E a gente pergunta se os dados podem ser usados, então a gente tem um termo de consentimento básico. Independente da pesquisa que eu vou realizar daqui 3 anos com essa ficha do paciente que chegou hoje na clínica. Então, na metodologia do meu trabalho, por exemplo, do paciente que é atendido na clínica, eu coloco que a primeira opção é entrar em contato com o meu paciente, porque eu tenho o número de telefone dele na ficha, eu vou usar o prontuário. A segunda opção, se eu não conseguir contato com a paciente, eu vou usar a ficha dela baseada no termo de consentimento que ela já assinou. E eu coloco o modelo do termo de consentimento da clínica como anexo na plataforma Brasil. Que agora, inclusive, tem diversas empresas, né? Você vai fazer um cadastro, por exemplo, e aí eles já colocam lá a questão da lei, entendeu? Se você autoriza, eles utilizar seus dados. Então, ali, você já deu um ok, já está autorizando. Você sabe que ele falou isso aqui é o seguinte, na área da saúde, principalmente agora, principalmente com o advento das tecnologias, de informação, coleta de dados, e os dados informatizados, sistema de informação gerencial. Então, uma das situações que está facilitando as pesquisadores é usar todo o censo. Então, por exemplo, nós realizamos uma pesquisa em Joinville, Santa Catarina, para fazer a avaliação do protocolo de atendimento de pacientes com acidente vascular cerebral isquêmico, utilizando uma técnica que chama Process Mining. Nós utilizamos todo o censo, ou seja, todos os pacientes que foram atendidos com sintomas de AVC isquêmico no hospital. Foi em torno, a gente pegou um período de tempo, em torno de 5 anos, e foram quase 6.000 pacientes atendidos. O que acontece? A gente não... A pessoa você tem que ligar para cada um, não viabiliza a pesquisa. Exatamente. Né? Então, assim, já nesse hospital, os pacientes, quando eles eram atendidos, eles já assinavam um termo onde eles poderiam estar fornecendo esse dado. Pronto, então você tem. Você tem o respaldo por não ter conseguido falar com o teu paciente. A gente ficou sabendo dessa obrigatoriedade numa reunião que a gente estava fazendo de comitês brasileiros como um todo. Nossa, o entrave que é você ter que ligar para 6.000 pacientes.
né? Imagina, fica inviável. Por exemplo, hoje aqui, por exemplo, eu até questionei o pessoal que estava, né, direcionando a oficina. Os gastos com a pesquisa, né? Se o meu sujeito pega ônibus, imagine um grande centro, se o sujeito da pesquisa pega ônibus, o pesquisador tem que arcar com o deslocamento dele. Aí eu até brinquei, né? Falei, nossa, mas aqui nossos pacientes vêm de bicicleta. Como eu mensuro o gasto do pneu da bicicleta do paciente? Então, assim, existem alguns entraves na realização de pesquisa que às vezes a gente não consegue fazer como eles preconizam. Por exemplo, você, nesse tempo todo, enquanto você estava tentando ligar para o paciente, tinha 20 coletando os dados. Eles terminaram os 6.000 em 3 meses, vamos supor. Em 3 meses eu consegui ligar para 100 pacientes, vamos supor. Foi o que você conseguiu, esse era o período da pesquisa. Tá? E mesmo assim, eu acho que essa questão importante, né, do paciente ele já autorizar o uso dos dados. Sim. Por exemplo, vai na UPA, ele assina o formulário e tal. Sim. Porque mesmo, por exemplo, se eu for utilizar uma amostragem hoje para ter 95% de confiança na amostra, uma população de 6.000 pacientes daria em torno de 375 indivíduos dessa amostra. É muita gente. É muita gente ainda. Né? Então, assim, e aí é aquela questão, né? Se hoje eu tenho um dado informatizado e que eu posso trabalhar com 6.000? É muito melhor. Muito mais assertivo a minha pesquisa com certeza. do que eu trabalhar apenas com uma amostra. Com certeza, eu concordo plenamente. É isso mesmo. Então a gente tem algumas situações assim que a gente precisa colocar, né? Nós como pesquisadores finais aqui, né? A gente precisa colocar na balança. Nossa, mas olha só, eu posso fazer a pesquisa com 6.000 que eu tenho o termo. Não, você vai cadastrar o seu projeto na plataforma solicitando a dispensa do TCLE, pensando que esse paciente já tem uma autorização, tá? E aí você está respaldado. Por exemplo, se é uma pesquisa de campo, eu fiz uma amostra que deu 100 pacientes, mas aí a hora que eu fui recrutar, de um por um, eu consegui 47. Só por isso eu não vou publicar meus dados? Eu tenho resultado, eu tenho de 47, que eu consegui naquele período da metodologia que eu me propus a realizar. Então, não se frustrem por não conseguir o N que vocês fizeram do cálculo amostral baseado na população, tá? Pode ser que vocês consigam um pouco menos e tá valendo. Agora, se você fala assim, minha metodologia é para 150 pacientes, mas eu não vou conseguir, eu vou conseguir só os 10 que já estão ali na clínica mesmo e não vou fazer mais nada por isso. Nossa, você colocou na tua metodologia que você ia divulgar nos grupos, que você ia pregar panfleto na parede do hospital e você não fez isso? Isso é infração ética com o desenvolvimento da metodologia da tua pesquisa. Tá? Mas a partir do momento que você divulga na rede social, que você prega o panfleto e só apareceu os 47, a sua amostra é 47. Apesar do cálculo amostral ter sido de 147. Mas você desenvolveu todos os itens da sua metodologia. E um entrave, um desafio da tua pesquisa, que você vai colocar lá nas considerações, é que buscar, traçar meios para se conseguir alcançar um N maior de sujeitos para essa pesquisa, tá? Vocês são de alguma clínica de odonto? Da clínica de odonto. Então, conversa com a coordenação de estágio para vocês terem esse termo de consentimento fixo já na... O que você disse? Eu não entendi. Tá. Mas eu falo assim, você ainda é acadêmica da odonto. Você, como acadêmica de odonto, solicitar para a coordenação de estágio que um termo de consentimento livre e esclarecido geral viabilize, por exemplo, a utilização dos prontuários. Entendeu? Vocês vão para o ambulatório, algum lugar assim? Então, no ambulatório, por exemplo. É um local que
que a entrada do paciente deveria ser mediante, né, a esse termo geral, assim, generalizado, para vocês terem base, sustentação para usar o prontuário do paciente. Daqui 3, 4, 5, 10, 20, 30 anos. Porque fica tudo arquivado lá, né? Essa solicitação a gente faz para a coordenação do curso? Pode ser para coordenação de estágio ou para a própria coordenação do ambulatório. A coordenação de estágio ou a coordenação de curso, ela vai ter uma força maior de orientar a coordenação do ambulatório a importância sobre isso. Que às vezes a coordenação do ambulatório não vai entender a importância desse documento pensando em pesquisa. E o curso já tem uma força maior no direcionamento da pesquisa. Tá? Então aqui, pessoal, um termo de dispensa de TCLE. Por quê? Vai usar prontuário. Se eu não conseguir falar com o meu paciente, eu já estou solicitando para a Plataforma Brasil, né, a dispensa do TCLE, certo? Sim. Para solicitar essa implantação do termo de consentimento, antes é preciso passar para um ou é só solicitar mesmo na coordenação? Isso que eu orientei vocês a fazerem? Não, é um bate-papo mesmo com a coordenação. Olha, a gente participou da oficina e tal, e a gente identificou a importância de todos os prontuários do ambulatório, por exemplo, terem o termo de consentimento do paciente, para a gente usar esses dados quando a gente precisar. Tá? E aí na pesquisa, quando eu vou cadastrar minha pesquisa na plataforma, por mais que seja uma pesquisa de prontuários, eu preciso ter o termo de consentimento livre esclarecido e o termo de dispensa do termo de consentimento livre esclarecido, porque se eu não conseguir entrar em contato com esse paciente, eu tenho o termo de dispensa. Tá? Entenderam a diferença entre os dois termos? Termo de consentimento livre esclarecido é aquele que o paciente assina. Eu informo para ele, lá está escrito tudo sobre a pesquisa, inclusive meu nome e o endereço do comitê de ética, o telefone do comitê de ética, se ele tiver alguma dúvida ele pode recorrer, tá? E o termo de dispensa é quando a gente vai avaliar prontuário, a gente pode usar esse termo mediante um termo já geral anexado no prontuário do paciente, certo? Então aqui propõe dispensa de TCLE, porque é prontuário, tá? E eu vou justificar que esse termo vai ser dispensado porque os prontuários já têm o termo e eu só vou usar também se eu não conseguir entrar em contato com o paciente, tá? Haverá retenção de amostra para armazenamento em banco? Não, a gente não retém nenhuma informação, tá? Se eu usei a ficha do paciente, eu devolvo lá no almoxarifado, tá? Esse é o caminho mais seguro. Cronograma. Eu vou colocar as principais etapas aqui, tá? Identificação, envio ao CEP. Vai, veio errado. Envio ao CEP. Aqui está escrito que é fevereiro. Eu posso colocar do dia 1º de fevereiro ao dia 29 de fevereiro, por exemplo. Porque lá no meu cronograma não está fevereiro. Aqui eu preciso colocar as datas. As datas daqui que eu coloco na plataforma precisam ser coerentes aos meses que eu tenho no cronograma, certo? Não podem ser divergentes, ok? Então eu só coloquei aqui, vou colocar uma data hipotética, porque ele nunca vai te dar data pregressa para você iniciar a coleta dos dados, ele sempre vai te dar data futura. Por quê? Eu posso ter falado com o meu paciente hoje, posso ter pego os dados dele ontem e falar que eu vou fazer a pesquisa hoje? Não, eu preciso da aprovação primeiro. Você vai reter a ficha lá no ambulatório. Foi um paciente que você atendeu lá no ambulatório. Você vai reter a ficha dele lá no ambulatório. E aí você vai submeter o seu projeto na plataforma, vai ter o resultado, vai ter o parecer. E aí você vai lá, voltar lá, vai pegar. Aí você pode. Tá?
adicionar. E aí você vai fazer com todas as etapas da tua pesquisa, tá? Sempre adicionar, coloca lá a etapa, seleciona a data e adicionar, tá? Orçamento. Papel A4, 5,88. Ó, papel A4 é o custeio, né? O que eu uso todo dia. 5,88. Vou colocar aqui. Outro detalhe muito importante. Essa somatória da plataforma tem que ser coerente com a somatória do projeto. Certo? Se colocou no projeto, tem que colocar na plataforma, tá? Bibliografia. Copio. E colo. Próximo, dúvidas. Uma dúvida. Por exemplo, eu estou coletando dados com o paciente, conversando para ter algumas informações. O termo de consentimento tem que ficar uma cópia com ele? Sim. Assinado? Sim. Sim. Tem até um parágrafozinho pelo site da Unig, lá na Propesc, dentro do Comitê de Ética, tem um modelo, né? Tem um checklist de itens que não pode faltar no seu termo de consentimento de livre esclarecido. Uma delas é que este termo foi redigido em 2 vias, está assinado, uma fica com o senhor ou com a senhora e a outra com o pesquisador. Se for, por exemplo, a coleta por formulário online, é suficiente clicar lá falando que o paciente leu, concordou? Sim, sim. Você, por exemplo, eu fiz também uma coleta recente, Google Forms, né? Básico. A primeira coisa, eu fiz um convite para ele participar. Você sente dor de cabeça? Talvez vocês até viram esse aí. Você sente dor de cabeça? Que eu queria saber, né, o quanto a cefaleia comprometia os acadêmicos da saúde. Então eu fiz um postzinho lá. Você tem dor de cabeça? Colabore com a nossa pesquisa. É o TCC do 19º período de fisioterapia. Primeira coisa, TCLE. Ele não está no meu trabalho? Então a primeira coisa que eu coloco lá no Forms é o TCLE. Ele inteiro. E aí a resposta, aceita ou não aceita. Se ele aceita, ele passa para as outras etapas. Se ele não aceita, se ele não aceitar, não tem como, né? Se ele não aceitou, ele... Tá? Então, primeira coisa, online, coleta de dados online, TCLE, tá? Ó, mais uma exclamação aqui. Grupos em que serão divididos os participantes. Eu não vou comparar grupo com nenhum grupo, mas não tem um grupo de 144 pessoas que é o prontuário? Então, eu vou colocar que o meu grupo é o grupo de prontuários. Certo? Quantos indivíduos? 144, que é a minha amostra. Qual a intervenção? Coleta de dados. Certo? Adiciona. Pronto. Agora eu posso ir para a próxima. Perceberam que qualquer item obrigatório que eu deixo para trás da plataforma tenta me corrigir. Então é só a gente ficar atento que alguma informação vai aparecer. Se deu certo ou se não deu certo, alguma informação vai aparecer, tá? Pronto, já cadastrei tudo que eu precisava do meu projeto, tá? Dentro da plataforma. Agora eu preciso imprimir a folha de rosto. O que é a folha de rosto? É aquele comprovante que você tem de que você cadastrou o seu projeto na plataforma Brasil, tá? Se eu for realizar minha pesquisa na clínica de fisioterapia, quem vai assinar é o coordenador de estágio da clínica de fisioterapia. Essa pesquisa que eu fiz para coletar a dor de cabeça de todos os acadêmicos da saúde, eu encaminhei a folha de rosto e a autorização da pesquisa para a reitoria, tá? Para a Prograde, que é quem tem que liberar ou não a realização da pesquisa aqui. Agora, se você vai aceitar ou não, aí é outra coisa como acadêmica, né? Mas a reitoria, a Prograde, né, a Pró-Reitoria de Graduação, estava ciente que eu realizaria essa pesquisa,
certo? Então tá, aí eu pego aqui a folha de rosto, ó. Será que é chuva, gente? Tá vendo que veio escrito treinamento aqui? É porque a gente está fazendo dentro da plataforma de treinamento, mas ela vem sem isso, mas vem exatamente assim. Aqui eu vou colocar a data, vou assinar como pesquisadora, não sou eu a responsável, como pesquisadora responsável, e aqui a instituição proponente, Fundação UNIRG. Essa pesquisa com os acadêmicos, quem assinou foi a reitoria, Prograde. Se é na clínica de fisioterapia, quem assina é o meu coordenador de estágio, tá? Se no ambulatório, coordenador do ambulatório, tá? Certo? Aí, ó, o nome, o CPF, cargo, função. Se essa pessoa tem carimbo, PAN, mete carimbo, tá? Pra dar mais garantia, mais formalidade pro documento, tá? Aí, pessoal, vou imprimir. A pessoa vai... Às vezes eu demoro 3 dias para conseguir essa assinatura, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que ir lá no ambulatório. Tô cadastrando o projeto aqui, vou imprimir a folha de rosto, tenho que ir lá no ambulatório. O que eu faço? Fecho aqui, tá? Vou salvar e sair. Depois, quando eu tiver escaneado já, quando eu tiver o arquivo, o PDF do documento, eu vou entrar novamente, vai me direcionar possivelmente direto para essa aba, ou se cair na primeira, você vai próximo, 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 até chegar na 5, tá vendo que a gente está na aba 5? Aí aqui eu vou colocar próximo, o que vai me aparecer? Que eu preciso anexar a folha de rosto, certo? Então eu vou anexar aqui para vocês verem, eu quero que vocês vejam como chegou no final. Como que eu sei que deu tudo certo e que eu preciso esperar agora por e-mail a resposta, tá? Porque às vezes você acha que foi, você fica esperando por e-mail a resposta. Nossa, mas o comitê de ética não se reúne? Nossa, já tem mais de 2 meses que eu tô esperando. Gente, não acontece. Tá? Eu tô lá dentro, eu sei que resposta vem em 15 dias. Se não veio a resposta, alguma coisa tá errado, tá? Ou não atentou, não cadastrou o documento, não foi pelo título do arquivo, tá? Vou pegar aqui um arquivo aqui que abriu, tá? Só para vocês verem que o negócio vai. Aqui, ó, não pode ter underline. Vou anexar de novo. Vou lá na capacitação, que eu acho que o documento já está salvo aqui. Folha, não vai. Vou ter que mudar o título. Vou renomear aqui rapidinho, só para vocês verem como é que é o final. Vou colocar só FR. Viram? Foi. Agora, eu preciso incluir outros arquivos, que são os arquivos que me levaram a cadastrar esse projeto na plataforma. Brochura da pesquisa ou projeto detalhado. Obrigatório. Ou o primeiro item ou o segundo item, tá? Eu preciso anexar aqui o meu projeto detalhado. Sabe esse arquivo aqui, que estão todas as informações? Ele precisa estar como anexo, tá? Eu ainda faço o TCLE, eu deixo o TCLE aqui dentro e anexo ele ainda como um arquivo só. De todo jeito, você não vai ter que imprimir o TCLE para cada paciente? Então, eu já faço ele um arquivo separado, para eu já anexar aqui na plataforma como um arquivo separado, tá? Eu vou renomear esse aqui também, para colocar lá. Vai pedir o projeto. Vai pedir o TCLE. Então, obrigatório, o projeto inteiro,
O TCLE de preferência separado, tá? Isso é o mínimo. Eu geralmente gosto também de fazer os instrumentos de coleta separado, tá? E aí, próximo, já anexei tudo que eu tinha que anexar? Anexei folha de rosto, anexei projeto TCLE. Uai, gente, não tá querendo ir? Ah, foi. Manter o sigilo da pesquisa vai de cada pesquisador, tá? Se sim ou se não e por quanto tempo, tá? Fica a critério. Não tem nenhuma obrigatoriedade de caso, tá? Vou colocar aqui não. Aqui, ó. Aceito os termos acima. Enviar projeto ao CEP. O projeto foi enviado ao CEP com sucesso. Agora eu preciso aguardar a apreciação desse projeto. Tudo que o comitê fizer aqui, a hora que o Vinícius abrir a plataforma dele e ele ver esse projeto e ele abrir para ler e conferir os documentos, já vai aparecer aqui, ó, em análise. A hora que ele encaminhar para o relator, vai aparecer encaminhado à relatoria. Assim que passar na reunião, vai aparecer aqui, parecer. Aí você vai abrir o parecer. Quando eu abro o parecer, eu vou lá embaixo, na última coisa, para ver se está escrito aprovado ou não. Se não tiver escrito aprovado, é porque tem pendência. Aí mais para cima um pouquinho vai ter a caixa escrita lista de pendência. Tá? Eu quero mostrar para vocês um parecer. Aqui, parecer consubstanciado do CEP. Então, o que vocês têm que procurar agora, nesse momento, é esse arquivo, é o parecer, que vai abrir o iconezinho do lado ali para... Então, eu vou lá embaixo. O que será que aconteceu? Aprovado. Se não está aprovado, vem escrito que cabe ao pesquisador identificar e verificar, emitir a carta-resposta. Não esqueçam desse documento, é muito importante. Carta-resposta. Quando você for... Então, posso sair aqui e entrar de novo? É que não vai dar para eu editar aqui. Eu queria mostrar para vocês que quando eu for fazer as correções do meu trabalho, eu tenho que corrigir no corpo do trabalho, nesse arquivo, que é o corpo do meu trabalho, e eu tenho que corrigir dentro da plataforma. Se lá em resumo tem metodologia e mudou a metodologia do meu trabalho, eu tenho que mudar lá no resumo também. Então, em todos os locais que foram feitas alterações, precisa ser corrigido, tanto no trabalho quanto na plataforma, tá? Confiram tudo para não dar divergência, certo? O que é uma carta-resposta? Eu quero mostrar uma carta-resposta aqui para vocês. A Cauane foi direto. Carta-resposta. É o terceiro arquivo, agora, que vocês vão ter que anexar, tá? Junto do projeto corrigido. Se teve que corrigir o TCLE, exclui e põe de novo. Se tudo que teve que corrigir, tem que anexar de novo, tá? Ó, essa carta-resposta é esse parecer emitido em tal dia, o título da pesquisa era esse. Quais foram as pendências? Estas. E aí eu venho aqui, ó. Qual é a minha resposta? Na página tanto, no item tanto, foi acrescentado tal texto. E lá no meu projeto, esse texto tá desse jeito assim, ó. Grifado. Porque a hora que o relator pega o trabalho, ele vai direto onde você fez as suas alterações.
tá? Aqui, precisou mudar riscos e benefícios. Então, onde se lê na página tanto isso, agora lê-se o quê? Isso. Então, corrigi as minhas pendências, eu anexo esse arquivo e anexo o arquivo do projeto com esses grifos lá dentro, para deixar claro que você corrigiu, você analisou as pendências, certo? E aí é correr para o abraço. Talvez agora o tempo que você vai necessitar de maior energia para coletar os dados. Fazer o projeto, cadastrar o projeto é o de menos. É o de menos assim. A coleta de dados vai requerer muito mais energia. E é isso que vai te dar vontade de fazer outro. Tá? E aí vão surgindo outras dúvidas e outras perguntas que vêm outras pesquisas e assim vai. Pessoal, dúvidas? Para fazer o cadastro do projeto na plataforma, é o docente responsável pelo projeto ou os alunos que são envolvidos? Então, por exemplo, das minhas acadêmicas da graduação, eu faço questão de cadastrar. Eu faço questão. Tem professor que já chega e já fala, ó, você faz seu Lattes, faz seu cadastro da Plataforma Brasil, você vai cadastrar. Ele só está lá como pesquisador responsável, porque precisa ter, mas quem toca tudo é você. Por exemplo, na residência, eu já falei para as meninas, agora a pesquisa é de vocês estão pós-graduando. Agora você vai dar conta da plataforma. Aí eu só entro para conferir se está tudo certo, se já foi, se não foi. Então fica muito a critério de cada professor. Tem professores da graduação também que falam para o aluno ir. Orienta lá o projeto, porque o orientador, o próprio nome já diz, ele orienta, né? Quem sustenta tudo são vocês. Então tem orientador que gosta de fazer isso. Eu, por exemplo, eu prefiro fazer, sei lá, o meu perfil. E tem professor que já fala para o aluno tocar, tá? Então é independente. Mas precisa ter o professor como pesquisador responsável. Você como assistente e um outro colega como equipe, tá? Se tiver. Se não, também não tem. É só para ter acesso mesmo, tá? Tranquilo, pessoal? Tem vários videozinhos Eu vou fazer uma passagem bem rápida agora, que seria a minha apresentação, tá? Então, vocês já conhecem a Plataforma Brasil, né? Existe a área de treinamento e o ambiente oficial. Na minha época, eu vou contar a minha história de orientação de TCC, de pesquisadora, né? Que eu acho que a gente faz o TCC, mas a gente não imagina que a gente é pesquisadora. Mas a gente começa a ser pesquisador quando a gente faz o TCC, tá? E aí, eu entrei aqui para a Unirg em 2008. De cara, eu peguei um TCC que estava caminhando. No próximo semestre, já peguei 2 meus. No outro semestre, peguei 10. E não era aqui, não. Não era a Plataforma Brasil. Sabe aquela outra porta que tem no final, na outra rua? Bem na esquinazinha, assim, ó, do lado do banheiro, tem o comitê de ética, o espaço físico dele. A gente entregava tudo impresso, envelopado, lacrado. Na portinha assim, ó. Porque o comitê de ética não pode conhecer o pesquisador. O comitê de ética ele é imparcial ao pesquisador. Ele tem que resguardar os direitos do sujeito. E aí o parecer saía de mão também. E aí em 2012, a partir de 2012, todos os projetos foram para a Plataforma Brasil. Inclusive tem um sistema dentro do CONEP que você consegue consultar os projetos antes de 2012, de quando começou a Plataforma Brasil. Tá? Então tem a área de treinamento e tem o ambiente oficial. E aí quando em 2012 era Plataforma Brasil, e mete a cara. Vocês acham que tinha um tutorial?
O tanto de YouTube que tem hoje, não tínhamos, né? Então, foi na raça e deu certo, tá dando certo. E a gente vai se atualizando conforme vão surgindo. O manual, por exemplo, a cartilha, que é o manual do pesquisador. As resoluções 46612 e a 51016 estão aí, né? Para quem quiser ler, tá? Então, a gente tem acesso à informação, assim, de rodo, tá? Então, você cadastra na plataforma, o CEP faz a recepção e validação documental, vai para a relatoria, o colegiado, né? Eu sou uma relatora, mas eu tenho que apresentar para o colegiado todo o projeto que eu avaliei. E não depende só de minha aprovação, depende de todos os meus colegas do colegiado. Às vezes eu vou para a reunião com o projeto aprovado e o colega fala que não, que aquilo lá tem infração ética e que não vai. E aí não vai. Entenderam? Eu posso estar relatando o projeto. Mas se os meus colegas, que é o colegiado, decide que tem infração, pronto, acabou. Se um disser que tem infração, e aí vai pendência, tá? E depois o parecer com pendência ou aprovado, tá? Você vai continuar... Lembra que lá, a primeira coisa que eu fiz foi nova submissão ao projeto anterior? Se o projeto veio com uma pendência, eu não faço nova submissão. Eu vou editar, vai aparecer a canetinha, nesse projeto que eu cadastrei. Agora, se ele está não aprovado ou retirado, o que significa isso? Uma metodologia que não chega a objetivo nenhum e só expõe o sujeito a risco. Ou ele é não aprovado, ou ele é retirado. Aí você tem que começar uma nova submissão. Aí nesse primeiro parecer que vem assim, não aprovado ou retirado. Se vier não aprovado e retirado, tem que começar uma nova submissão. Certo? Então, dia 3/10, quando eu atualizei, quando eu refiz a busca sobre usuários cadastrados na plataforma do Brasil, 1 milhão, né? E 22.975 usuários, tá? No caso, pesquisadores, né? Porque eu como docente, vocês como acadêmicos, todos nós somos pesquisadores. Então, aqui no cadastro é obrigatório currículos, documentos digitalizados e uma foto de identificação. Na época que eu cadastrei, né? Hoje pode estar diferente, não sei como é que vai estar. Eu precisei fazer um PDFzinho da 3x4. Hoje pode ser que eles aceitem outros arquivos, né? Mas tem que conferir lá conforme vocês forem fazendo o cadastro, tá? Então, no site da Unirg, no portal da Propesc, tem diversos documentos, tá? E aqui tá, né, o trâmite, como é que acontece até a aprovação do projeto, que a gente já discutiu. Tanto o pesquisador, é obrigatório o pesquisador se cadastrar, né? Mas aí a equipe, os participantes, os assistentes, fica a critério. Lá no cadastro, não se esqueçam então dos anexos, a folha de rosto, que eu vou conseguir lá na última página, o projeto detalhado, os instrumentos de coleta, o termo de consentimento e declaração de autorização e ciência das instituições. Por exemplo, se vocês quiserem fazer uma pesquisa lá no hospital, tem o NEP, o Núcleo de Ensino e Pesquisa do próprio hospital. Eles precisam autorizar a sua entrada no hospital. Então, você vai com o termo de autorização para eles e você pega esse termo e anexa. Porque não adianta você querer fazer a pesquisa no hospital e cadastrar o projeto na plataforma Brasil, sendo que o NEP nem sabe que você vai lá. Tá? Então, nós pesquisadores, a gente identifica para onde a gente vai e pega a autorização, tá? Então, isso aqui a gente já fez, já mostrei para vocês, né? Alguma dúvida? Aqui a folha de rosto assinada, de preferência carimbada, tá? A autorização do local. Então, documentos úteis lá no site da Propesc, da Unirg. Tem vários documentos lá que vão ajudar vocês a modelos, tá? Isso aqui, acredito que foi o que a Herta comentou com vocês anteriormente. De regra, tem 30 dias para avaliar.
tá? Mas a gente sempre avalia com máximo de 15, tá? Já discutimos aqui, falamos da carta-resposta, onde está o parecer. Ah, o parecer tem o número e tem o número do CAI também. Dependendo da revista, eles vão te pedir o número do CAI, né, para você comprovar que essa pesquisa passou pelo comitê de ética, e tem revistas que vão pedir só o parecer do projeto, tá? Então depende da revista que pede o CAI ou o número do parecer, certo? Então, quando não aprovado, modifica o título, modifica a metodologia, tá, para alcançar os objetivos. E se está pendente, adequar e reenviar. Não esqueçam de anexar os arquivos corretos. A CONEP, ela pede devolutiva, né? Ela fala que o pesquisador precisa passar os resultados para a plataforma. Mas ainda não tem um fluxo, a gente não está tendo, a nível nacional mesmo, a gente não consegue essa devolutiva pela Plataforma Brasil. A gente vê essas devolutivas com a publicação de artigos, tá? Então, essa devolutiva não está acontecendo, né? Ela, direto para a plataforma, ela acontece nos meios científicos, tá? Dúvidas? Então, o vencedor é aquele que levanta e vai atrás das oportunidades que tanto deseja. E se não as encontra, as cria. Então, nós criamos diversos problemas, dos problemas que a gente vê, e a gente tenta resolver esses problemas. Eu penso que a pesquisa, ela começa do problema. Que problema que você tem? Você precisa resolver um problema com a tua pesquisa, tá? Aqui, pessoal, alguns tutoriais que estão lá, se vocês ficarem com alguma dúvida, mas vai ter a gravação também. Eu estou à disposição, tá? Eu adoro, é meu brilho nos olhos, é pesquisa. Que a mente da gente fica fervilhando e traquinando o tempo todo.